Imagine poder criar seres humanos sintéticos, como em um filme de ficção científica. Essa ideia pode parecer absurda, mas é exatamente isso que a biologia sintética propõe: a criação de organismos vivos com características artificiais. Mas afinal, o que é a biologia sintética? A biologia sintética é uma ciência que busca criar sistemas biológicos artificiais a partir de elementos naturais. É como se fosse um Lego, onde é possível montar novas formas de vida a partir de blocos biológicos pré-existentes. E os avanços nessa área vão além da criação de novas formas de vida. A biologia sintética também está sendo usada para criar novos alimentos e ingredientes alimentícios, como a alternativa de carne e laticínios sintéticos, isso mesmo, alimentos produzidos em laboratório. Prepare-se para mergulhar nesse universo de possibilidades e reflexões sobre a biologia sintética e seus impactos no futuro da humanidade. Realmente existe a possibilidade de criarmos humanos sintéticos? Mas primeiro, o que são humanos sintéticos? Os humanos sintéticos são seres criados a partir da biologia sintética, ou seja, seres humanos com partes do corpo criadas em laboratório. Eu sei que falando isso você pode pensar que é algo irreal ou algo de ficção, mas a verdade é que a biologia sintética já é capaz de criar partes do corpo humano, como pele, ossos e músculos. A verdade é que a ideia de criar humanos sintéticos gera muitas discussões e polêmicas. De um lado, há aqueles que acreditam que isso poderia trazer muitos benefícios para a humanidade, por exemplo, como a criação de órgãos sob medida, para transplantes ou a cura de doenças genéticas. De outro lado, há aqueles que se preocupam com os possíveis efeitos negativos dessa tecnologia. Um dos principais benefícios da criação de humanos sintéticos é a possibilidade de criar órgãos sob medida para transplantes. Atualmente, milhares de pessoas morrem todos os anos na fila de espera por um órgão compatível. Com a biologia sintética, seria possível criar esses órgãos personalizados e compatíveis com o paciente, reduzindo drasticamente o tempo de espera e salvando muitas vidas. Outro benefício seria a cura de doenças genéticas. Atualmente, muitas doenças genéticas são incuráveis e podem ser transmitidas de geração em geração. Com a biologia sintética, seria possível corrigir o DNA defeituoso e evitando assim a transmissão dessas doenças para as próximas gerações. Porém, criar seres humanos a rodo pode parecer algo um pouco preocupante. Há quem tema que isso possa levar à criação de seres humanos em massa em laboratório, o que poderia levar a uma desvalorização da vida humana e à perda do senso de humanidade. Além disso, a criação de humanos sintéticos levanta questões éticas importantes. Quem seriam esses seres humanos? Seriam considerados como seres humanos com direitos iguais aos nossos? Como seria a sua vida? Essas perguntas que ainda não têm uma resposta clara é o que nos faz refletir sobre o que de fato aconteceria se a biologia avançasse a tal ponto que a criação de humanos sintéticos se torne uma realidade. Por isso é importante discutir os prós e os contras dessa tecnologia e refletir sobre o seu impacto na sociedade e na ética. A biologia sintética pode trazer muitos benefícios para a humanidade, mas também pode trazer consequências negativas. É importante pensar em como utilizar essa tecnologia de forma responsável e ética. Imagine um futuro onde as pessoas podem desfrutar do sabor da carne sem precisar abater animais, ou do sabor do queijo sem precisar ordenhar vacas. Isso pode parecer algo saído de um filme, mas é uma realidade cada vez mais próxima graças à biologia sintética. A biologia sintética é a ciência que se preocupa em criar sistemas biológicos artificiais a partir de componentes naturais. E uma das áreas mais promissoras em que essa tecnologia está sendo aplicada é a produção de alimentos sintéticos. A produção de alternativas à carne e aos laticínios tradicionais é uma das principais frentes da pesquisa da biologia sintética no campo da alimentação. Os cientistas estão criando carnes e laticínios sintéticos a partir de células cultivadas em laboratório, em vez de criá-los a partir de animais vivos. Para produzir esses alimentos, as células musculares ou de leite são cultivadas em um ambiente controlado, com nutrientes e condições que estimulam o crescimento. Dessa forma, as células se dividem e se multiplicam, formando tecidos que podem ser processados e transformados em produtos alimentícios. As alternativas de carne e laticínios sintéticos têm várias vantagens em relação aos produtos de origem animal. Uma delas é a redução do impacto ambiental,
A produção convencional de carne e laticínios é uma das maiores causas de emissões de gases de efeito estufa, além de contribuir para a degradação do solo e da água. Com as alternativas sintéticas, a pegada de carbono é significativamente reduzida. Além disso, esses alimentos podem ser produzidos em larga escala e com maior eficiência do que a produção convencional. Isso significa que eles podem ser mais acessíveis e baratos para os consumidores, sem comprometer a qualidade ou o sabor. Por outro lado, há também algumas desvantagens que precisam ser consideradas. Por exemplo, a produção de alimentos sintéticos ainda é um processo muito caro e complexo, o que pode torná-los menos acessíveis para alguns consumidores. Além disso, ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre a segurança e a qualidade desses alimentos, especialmente a longo prazo. E se eu te dissesse que a biologia sintética pode ir além de criar alimentos sintéticos? E se eu te contasse que os cientistas estão criando células artificiais que podem revolucionar a medicina e a biotecnologia? Isso mesmo. Cientistas estão conseguindo transformar células em máquinas vivas para tratar doenças e produzir muitas coisas. Células artificiais são estruturas celulares que são criadas em laboratório a partir de componentes químicos ou biológicos e que possuem a capacidade de se comportar como células vivas. Essas estruturas podem ser criadas para realizar funções específicas, como a produção de substâncias ou a detectação de moléculas. A criação de células artificiais é um processo complexo, que envolve a síntese de componentes celulares como membranas, proteínas e enzimas e a montagem desses componentes em uma estrutura funcional. É necessário um conhecimento profundo da biologia celular e molecular para se criar uma célula artificial viável. Uma das aplicações mais promissoras das células artificiais é a produção de medicamentos. Imagine um sistema que fosse capaz de produzir drogas específicas para cada paciente, a partir de células artificiais programadas para isso. Isso poderia revolucionar a indústria farmacêutica e aumentar a eficácia dos tratamentos médicos em todo o mundo. Outra aplicação potencial das células artificiais é na detecção de substâncias químicas. Essas estruturas podem ser programadas para detectar a presença de determinadas moléculas, como gases tóxicos ou drogas ilícitas, e emitir um sinal de alerta assim que isso fosse detectado. Além disso, as células artificiais também podem ser utilizadas na remediação ambiental, ajudando a remover substâncias tóxicas do meio ambiente. Imagine se pudéssemos criar animais lendários. Se pudéssemos ter na Terra novamente animais que já foram extintos há muito tempo. Bom, a ciência sempre foi fascinada pela ideia de criar novas formas de vida através de misturas de organismos. E às vezes, esses experimentos podem acabar se tornando algo aterrorizante. Imagine só, criaturas híbridas saindo de laboratórios com mutações genéticas bizarras. Podem ser monstruosos, ter garras afiadas, presas mortais e uma força que parece impossível de ser detida. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa brilhante e fascinante ciência, que é a biologia que estuda seres híbridos. Organismos híbridos são criaturas que foram criadas a partir da mistura de material genético de espécies diferentes. Embora isso possa parecer estranho e até mesmo assustador, a biologia sintética tem se mostrado capaz de criar organismos híbridos com uma ampla gama de aplicações úteis. Esses organismos são criados a partir de uma fusão de genes de uma espécie e outra, o que pode levar a novas características e funcionalidades. Há diversos benefícios da criação de organismos híbridos, como a produção de medicamentos, remediação ambiental, agricultura, produção de biocombustíveis, entre diversas outras. É importante deixar claro que a ciência dos organismos híbridos é uma ferramenta poderosa e que pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal também. E se a humanidade não for cuidadosa com a forma como usa essa ferramenta, podemos acabar criando algo que não podemos controlar. E quem sabe, um dia possamos nos deparar com seres híbridos aterrorizantes, saindo dos laboratórios e ameaçando toda a nossa existência. Nos últimos anos, o avanço da biotecnologia tem nos permitido criar seres vivos sintéticos, novos alimentos e organismos híbridos com propósitos diversos. Porém, junto com esses avanços, vem a necessidade de discutir o impacto que essa tecnologia pode ter na sociedade e na ética. A criação de humanos sintéticos é um tema controverso,
já que levanta questionamentos éticos e morais. A ideia de manipular a natureza para criar seres artificiais que sejam superiores ou mais eficientes que seres humanos naturais é preocupante. Além disso, a possibilidade de criar humanos sintéticos para servir de escravos ou para fins militares é também uma realidade que não deve ser ignorada. É importante que se tenha um debate amplo e cuidadoso sobre as implicações éticas e sociais de tais avanços tecnológicos. A criação de seres vivos sintéticos, novos alimentos e organismos híbridos tem o potencial de mudar profundamente nossa relação com a natureza e a vida. É importante que essas mudanças sejam discutidas e avaliadas de forma cuidadosa e respeitosa, considerando seus possíveis impactos e riscos. Devemos pensar em como utilizar essas tecnologias de forma responsável e garantir que os benefícios superem os riscos e os efeitos negativos sobre a sociedade e o meio ambiente. Espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para você. Se foi, considere deixar seu like e até a próxima.